Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Tudo em paz, né? Graças a Deus. Laís, irmã Gilda, irmão do Realengo, do Rio de Janeiro. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para agradecermos a Deus pelo cuidado, pela proteção, pelo livramento, pelas respostas das nossas orações. É Ele que tem suprido as nossas necessidades, é Ele quem cuida de cada um de nós. Hoje, 5 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez, estamos felizes, gratos a Deus pela alegria, pela saúde, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. A Bíblia diz que é Deus que, a Bíblia diz que se o anjo não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E nesse 5 de janeiro de 2021, nós estamos aqui no 5º dia do propósito, profetizando as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Profetizando da parte do Senhor a multiplicação dentro dos nossos palácios, dentro da nossa casa. Declarando no nome de Jesus a queda dos grilhões, a quebra das cadeias, que os ferrolhos de ferro, as portas de bronze sejam quebradas e esmiuçadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eu vou convidar você, para nós já vamos iniciar, convidar você a fecharmos nossos olhos e nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Ele o seu cuidado, a sua proteção, a sua manifestação. E que toda palavra que saia da minha boca nessa noite não seja palavras humanas, mas que sejam palavras que saiam direto do altar de Deus para nossos corações. É Deus que conhece e sabe das nossas necessidades. Desculpa, tá? É Deus que conhece as nossas limitações. Ele usa quem quer, na hora que quer e da forma que Ele quer. Deus pode ministrar no teu coração por intermédio de um profeta. Deus pode ministrar no teu coração por intermédio de uns louvores. Deus pode ministrar no teu coração por intermédio de louvores ou de uma criança. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos e diz assim,
Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as coisas das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz revelação a outra noite, sem voz, sem fala. Então, tudo que é de Deus já se revelou. Tanto os seus atributos visíveis, como também os seus atributos invisíveis. Ele conhece as nossas limitações, conhece cada uma das nossas necessidades. E o salmista escreve que diz que Deus conhece, sabe contar, sabe exatamente a quantidade de quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Quantas gotículas de sangue temos no nosso corpo. E o interessante é que Deus não perde o controle de absolutamente nada. Em um mundo onde há bilhões e bilhões de habitantes, o Senhor conhece cada um de forma individual. De forma individual. Então é o Senhor que contempla o nosso estado emocional, é o Senhor que conhece o nosso estado espiritual. É o Senhor que conhece qual é o teu estado familiar. Ele sabe exatamente quais são as adversidades que você e que nós estamos enfrentando. E a Bíblia diz que Deus socorre, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude pelo meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cuja presença habita na morada de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Então é Deus que conhece, é Deus que sustenta, é Ele que sabe as nossas necessidades. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos nos colocar diante da presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai que estás nos céus, na Tua presença nós estamos, ó Deus, nessa noite de terça-feira, no quinto dia, ó Pai, do propósito desta campanha, profetizando as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa. Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo nessa noite de forma ao vivo, e outras vidas, ó Pai, a qual serão alcançadas posteriormente a esta transmissão. É o Senhor que conhece, é o Senhor que sonda, é o Senhor que sabe exatamente a necessidade de cada um de nós. E quero, ó Pai, nessa noite me colocar diante da Tua presença como Teu servo, como Teu vaso, nessa noite, para transmitir a Tua palavra para nossos corações. O Senhor conhece, ó Pai, e a Tua palavra diz que o Senhor chama homens comprometidos com a Tua palavra. E eu estou aqui, ó Deus, nessa noite, invocando a Tua presença, o Espírito Santo de Deus, e te pedindo que nenhuma palavra que saia da minha boca seja palavras humanas, mas que toda palavra que saia da minha boca seja uma palavra voltada a sair exclusivamente do Teu altar. Desde já nós te louvamos e já te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas Bíblias, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 26. Livro do Gênesis, 26. A Ruth está aí. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A Michele, Deus abençoe também. Livro do Gênesis, capítulo 26. É um texto muito conhecido. E eu quero te convidar, mas nessa noite, mais uma vez, a pegar o teu copo com água. No final dessa ministração, nós estaremos apresentando a Deus o copo com água como ato profético, profetizando as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de convidar você, nas tuas orações, a apresentar uma família lá no interior da Bahia, lá no sertão, lá no interiorzão da Bahia, uma cidade chamada Várzea do Poço, onde uma jovem ontem, cristã, que fazia parte do grupo de louvor de uma determinada igreja naquela cidade, apenas 17 anos de idade, disse à avó que iria estudar
quarto do final do quintal da casa. E quando foi procurar esta jovem de apenas 17 anos, ela havia ceifado a sua própria vida. 17 anos, membro do grupo de louvor de uma determinada igreja naquela cidade. Infelizmente, por problemas emocionais, nós não sabemos exatamente quais eram os problemas que estava enfrentando, mas nós sabemos que o inimigo vem para tentar destruir cada um de nós. Ele não importa se você é jovem, não importa se você é adulto, ele não importa se você é casado, se você tem filho, ele quer nos destruir. Jesus escreve no livro do Evangelho de João, capítulo 10, ele diz assim: o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim, porém, para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Amém? Gênesis 26, versículo 12. Livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Eu vou trazer uma reflexão nessa noite sobre semeando em tempo de crise, semeando na adversidade. Quais são os benefícios da semeadura para aquele que semeia em tempo de dificuldade? Quais são o tipo de colheita que podemos ter quando você semeia diante das lutas, mesmo vivendo em tempo de circunstâncias difíceis? Isaque é o filho da promessa de Abraão, promessa esta feita por Deus, que mesmo passando muito tempo para se cumprir na ótica humana, Deus cumpriu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O interessante é que quando Deus chama o homem para cumprir a sua função, a sua tarefa na sua obra, Deus não apresenta quais serão as adversidades que ele enfrentará no meio do caminho, no meio da sua trajetória. Quando Deus chama Abrão, ainda na Mesopotâmia, o Senhor diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu haverei de te mostrar. E tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abraão que ele seria um homem próspero, e ele cumpriu. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma nação, mesmo a sua esposa sendo estéril. Mas Deus cumpriu. Não vou entrar nesse detalhe porque nós já conhecemos. O fruto da promessa, o resultado da promessa é Isaque. E a Bíblia diz que Isaque também enfrentou tempo de escassez, tempo de adversidade, circunstâncias difíceis. Mas o Deus que Abraão conhecia e cria é o mesmo Deus que Isaque creu. Quando Deus chama Moisés lá na sarça, lá no monte, e ele se manifesta diante da sarça, o Senhor diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isaque, então, ele começa a enfrentar algumas adversidades, algumas circunstâncias difíceis. E então, a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 1, capítulo 26, versículo 1, o texto diz que havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão.
E no versículo 2 o Senhor chega para Isaac, observe o relacionamento que Abraão tinha, o relacionamento que Isaac teve e o relacionamento que Jacó também teve para com Deus. E o texto diz que apareceu o Senhor a Isaac no versículo 2 e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. No versículo 3 o Senhor diz assim, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Nós vamos perceber nos minutos a seguir que Isaac cumpriu, obedeceu a direção de Deus. No texto que nós lemos, e semeou Isaac naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Eu preciso te chamar a atenção apenas desse versículo 12, que embora nós saibamos que existe uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Eu vi uma reportagem algumas semanas atrás de um grande empresário em uma determinada região, em determinado lugar, porque ele havia perdido um contrato, um dos seus contratos milionários. Ele foi para sua casa, ceifou a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa e depois cometeu suicídio. Talvez eu não conheça qual é o teu estado financeiro, não sei qual é a tua posição social, não sei qual é o estado da tua geladeira, da tua despensa, mas existe uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. A prosperidade engloba todos os pontos da nossa vida. Tem pessoas aí que são ricas, milionárias, mas não são prósperas. No entanto, há pessoas que têm a sua casa simples, enfrentam uma grande adversidade no ponto de vista financeiro, mas conseguem deitar e dormir, descansar, sair para trabalhar no outro dia com sua consciência em paz, tranquila, lutando para conquistar, mas é uma pessoa que vive em paz e tranquilidade, com a paz na sua alma, lutando incansavelmente, desfrutando da prosperidade de Deus, crendo que Deus é poderoso para multiplicar. No versículo 12 é preciso entender, não perdendo o raciocínio, que prosperidade, eu repito, prosperidade não é cálculo matemático. Se você fizer o cálculo matemático tentando encontrar o aspecto de prosperidade, você vai ver que prosperidade só Deus tem o poder de nos proporcionar. Eu estou falando sobre semeando em tempo de crise, em meio à adversidade. E o incrível é que, mediante das lutas, diante das adversidades, diante de circunstâncias difíceis, a primeira coisa que nós fazemos é reter a semente. O agricultor, se não chover no tempo certo, na hora certa para regar a terra, ele não lança a semente. Se o agricultor não olhar para o cenário e o cenário for favorável para o plantio, ele não lançará a semente. Isaac, no entanto, nos ensina como devemos semear e qual será o tipo de colheita que colhemos semeando em tempo de adversidade. A Bíblia diz assim, é Deus que dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. É Deus que dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia ainda diz também, com medida recalcada, sacudida e transbordante, é as bênçãos do Senhor. E volta a falar em Joel capítulo 2, versículo 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de moço e de óleo, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Diante da vida de Isaac, a Bíblia diz que Isaac passou por algumas crises. E a primeira crise que Isaac enfrentou foi a crise da fome, fome extrema, no versículo 1.
Agora, olha o resultado que Isaac teve. E está lá no versículo 13 e versículo 14, que diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaac passou por algumas crises, e a primeira crise eu volto a falar, crise da fome, mas a sua persistência e a sua obediência fez com que ele viesse colher as bênçãos do Senhor. A segunda crise que Isaac teve que enfrentar está no versículo 14 e versículo 16, que diz assim, a partir do versículo 14 até o versículo 16, repetindo: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha o versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito de que nós. A primeira crise que Isaac enfrentou foi a crise da fome. Mas a segunda crise que Isaac enfrentou foi a crise do sucesso. Crise do sucesso. Certa feita questionaram um grande empreendedor sobre o que era sucesso. E ele disse: sucesso é você estar no último galho da árvore, uma multidão embaixo balançando para você cair e você permanecer lá. Isso é sucesso. Aí vem a terceiro tipo de crise que Isaac teve que enfrentar. Aí está no versículo 20, que diz assim, ó: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. A terceira crise que Isaac enfrentou foi chamado de crise da perda. Crise das perdas. 2020 foi ano de perdas, anos de muita gente tomou prejuízo, milhares de empresas fecharam as portas, milhões de brasileiros perderam seus empregos, milhares de pessoas foram despedidas ao redor do mundo. Mas nessa campanha, o propósito dessa campanha é profetizarmos que 2021 não é um ano de perdas, é um ano de conquista, um ano de prosperidade, assim diz a palavra de Deus para os nossos corações. Agora, o que é crise? Crise é uma conjuntura desfavorável. Crise é uma situação que nenhum de nós esperamos vivenciar, nenhum de nós queremos vivê-la. Mas crise também é oportunidade para mudarmos de patamar. Crise é oportunidade para mudarmos talvez a direção, avançarmos junto àquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Então, Isaac passou por algumas crises, e a primeira crise de Isaac foi a crise da fome. Depois Isaac teve a crise do sucesso. E Isaac também teve a crise das perdas. Crise de perdas. Crise é oportunidade para desfrutarmos da multiplicação de Deus para com a nossa vida. É em meio à crise que aquele que conhece o seu Deus, diz o profeta Daniel, que o povo que conhece o seu Deus em meio à crise é um povo forte. No deserto, Deus sustentou o povo com maná, com codornizes. No deserto, Deus cuidou do seu povo providenciando água.
No deserto, 1 Reis capítulo 19, Deus sustentou Elias com pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Ou seja, a palavra nos alimenta e a água traz refrigério. A palavra é a que traz a sustância, traz robustez, engorda, nos sustenta. E a água, que é o símbolo do Espírito Santo, refrigera os nossos corações. Isaac é um grande exemplo que enfrentou crise, mas vivenciou, venceu as adversidades do caminho. Crise é sintoma de enfermidade. Crise é sinal que alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz assim, crede no Senhor e estarás seguro. Crede em seus profetas e prosperará. Eu estou falando sobre semeando na crise. Quais são os resultados daqueles que colhe, que semeia em meio à crise? Como pode? Eu repito, no meio da adversidade, no meio das circunstâncias difíceis, a primeira coisa que nós fazemos é reter a semente. E a Bíblia diz, com medida, recalcada, sacudida. O que eu tenho para mim e para você? É Deus que dá a bênção, que enriquece e não acrescentadores. Então eu quero trazer para você, de uma forma muito rápida, muito breve, por causa do tempo da transmissão, 5 tipos de colheita para quem está disposto a trabalhar, semear em meio à crise. No texto de Isaac, capítulo 26, o versículo 12 diz, e semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Eu repito, prosperidade não é cálculo matemático. Agora, qual é o tipo de colheita que eu tenho quando eu decido colher, semear em meio à crise? Versículo 12, Gênesis 26, versículo 12, e semeou Isaac naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Que tipo de colheita é essa para aquele que está disposto a semear em meio à crise? Se você estiver disposto a semear em campo, mesmo vivendo em tempo de adversidade, você colherá uma colheita abundante. Normalmente, dependendo da semente, dependendo do tipo de aquilo que você vai plantar, se demora em média 3 a 4 meses para nascer aquilo que você plantou. E o texto diz que naquela mesma terra e naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais, com um detalhe, porque o Senhor abençoava. O segredo da minha semente, o segredo da tua semente, é termos a bênção de Deus direcionando os nossos passos. Embora nós saibamos que para semear e ter bons resultados na colheita, na terra, é necessário que nós semeemos em terra frutífera. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 28, a Bíblia diz assim, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Ou seja, na medida com que você vai semeando, a terra obrigatoriamente começa a produzir, porque a ordem do Senhor em Gênesis capítulo 2 foi, produza a terra semente. Produza a terra vegetais. Se nós semearmos, se trabalharmos, edificarmos, exercermos a ordem de Deus para com a nossa vida, em meio às lutas, mesmo diante de adversidade, o Senhor nos abençoa. Ô querido, não olha para o cenário, não olha para as expressões da economia. Não foque
na direção daquilo que a mídia tem nos apresentado. Não olhe para a situação atual econômica do país. O conselho que eu dou hoje nessa noite, pelo poder da palavra de Deus: semeie, produza e creia que mesmo em tempo de adversidade, quem tem a bênção de Deus desfrutará de todas as suas promessas. A Bíblia diz assim, eu te mostrarei, eu sei onde estão os tesouros escondidos da neve. Deus nos mostrará onde estão os tesouros que estão escondidos. Não olhe para o campo de hostil. Isaac estava em terra inimiga. Isaac estava em meio de uma terra onde as pessoas começavam a invejá-lo. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. Quando Deus decide te abençoar, quando a mão de Deus é estendida para nos abençoar, se levanta gigante, se levanta opositor, mas eles se levantam para cair, porque você está debaixo das bênçãos do Senhor. Quando Balaão contratou Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaque começava a lançar palavra de bênção, aí de repente veio o rei e disse assim, como é que você está abençoando esse povo se eu te paguei, te contratei para amaldiçoar? Aí Balaque diz assim, como posso eu amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Portanto, quando Deus nos abençoa, ninguém tem poder de nos amaldiçoar. E eu profetizo nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, que toda maldição, toda palavra maligna, toda língua ferina lançada contra a tua vida, contra nossas vidas, pelo poder da palavra de Deus, ela não prosperará. Porque Deus que dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Se você semear em tempo de adversidade, se você semear mesmo vivendo tempo de crise, você colherá, terá uma colheita abundante. Gênesis 26, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no 2 Coríntios, capítulo 9. Olha o que Paulo escreve no 2 Coríntios, capítulo 9. Abra a tua Bíblia, você que está em casa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte... Versículo de número 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Portanto, quando você semeia, mesmo vivendo em tempo de adversidade, Deus multiplicará a tua semente, trazendo provisão sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família. Malaquias capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Incrível, querido. Olha, Deus é esplêndido. Olha o que Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Existe uma grande diferença entre roubar e furtar. Furtar é pegar escondido. É saber que você sabe que aquele objeto pertence a alguém e você vai lá e toma escondido. Roubar é mão armada. Roubar é mão armada. Aí o Senhor pergunta: roubará o homem a Deus? Aí Deus enfatiza e diz assim: todavia vós me roubais. Como é que te roubamos, ó Senhor?
Nós roubamos, o Senhor diz, vós tem me roubado no dízimos e nas ofertas alçadas. Aí a Bíblia diz assim, olha o que Deus diz. Com maldição sois amaldiçoados. Portanto, se você estiver disposto a semear, mesmo vivendo em tempo de adversidade, o Senhor que nos abençoa, e mesmo vivendo em campo hostil, em terra hostil, as bênçãos do Senhor nos alcançará. Colheita abundante. Agora, como é que eu posso ter uma colheita abundante? O primeiro ponto, para quem está disposto a semear em tempo de crise, em meio à adversidade, é colheita abundante. E colheu Isaac naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Agora, o segredo está aqui. Como posso eu ter uma colheita abundante? Olha o versículo de número 1, versículo 3. Gênesis 26, versículo 1 ao versículo 3. Aqui é o segredo de como eu devo ter, como eu terei uma colheita abundante. O segredo está aqui. Olha o que diz o versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Qual é o segredo para desfrutar da colheita abundante? Fique, vá no lugar onde Deus mandou você ir. Vá para onde Deus mandou você ir. Se Deus mandar você ficar no Brasil, fique no Brasil. Se Deus mandar você ir lá para o interiorzão do teu estado, vá para o interiorzão do teu estado. Se Deus disser assim, vai para outro país, vá para outro país. Porque quando nós saímos da direção, aquilo que é para ser bênção, desfrutaremos de adversidades e circunstâncias difíceis, embora, mesmo obedecendo a direção de Deus, enfrentando um campo hostil, terra de adversidades. Mas quando quem vai na direção de Deus, o Senhor cumpre, o Senhor supre aquilo que eu e você necessitamos. É como um carro. Quando você sai, liga o teu carro na garagem, vai em direção ao teu destino, você assume a direção você assume a direção do automóvel. Você assume as consequências das situações que ocorrem diante de você. Assim é quando você direciona a tua própria vida. Você se assume a responsabilidade das consequências. Mas quando Deus vai na nossa direção, quando Deus vai direcionando a nossa vida, Ele cumpre, Ele assume as consequências. Se eu quero ter uma colheita abundante, obedeça a direção de Deus. Olha no deserto. Seguir a nuvem. Seguir o fogo. O que é isso? Obediência. Como eu posso ter uma colheita abundante, pastor? Versículo 4 até o versículo 6. Olha o que diz. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. E darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Como posso eu desfrutar de uma colheita abundante? A questão é, quem é o teu referencial? O referencial de Isaac era Deus. A fonte de bênção, a fonte de prosperidade, de vida, a direção, era Deus que dava. Quem tem sido o nosso referencial? É o que a Bíblia nos diz. Quando você lê o versículo 12 até o versículo 16, eu não vou ler para a live não ficar muito ampla, porque tem outros pontos a tratar. Você percebe que
Isaac tinha testemunho de cristão. Isaac teve testemunho de cristão. Testemunho de cristão. É o texto que diz. Agora, se eu quero colher, desfrutar, viver, desfrutar, ser beneficiado em tempo de adversidade, em tempo de crise, em tempo de situações difíceis, eu preciso obedecer à direção de Deus para a nossa vida. Direção de Deus para a tua casa. Direção de Deus para a tua família. Olha o versículo 12. E semeou Isaac naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Então, quem está disposto a semear em tempo de crise, colherá uma colheita abundante. Agora, segundo ponto. Qual tipo de benefício terei eu? Ou teremos quando nós semeamos em tempo de crise? Segundo ponto, está no versículo 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. 17, versículo 8. E veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Que tipo de colheita é essa? Que colheita é essa para quem está disposto a semear em tempo de adversidade, em tempo de crise? Eu repito, não olhe para o cenário econômico. Não olhe para aquilo que a mídia divulga diariamente. Porque se você olhar para as circunstâncias, para as situações de hoje, você desanima. Coça a cabeça. Coça a cabeça. Como, que tipo de colheita é essa para aquele que está disposto a semear em tempo de crise? É uma colheita incomparável. A mulher viúva, prestes a morrer de fome, a Bíblia diz que vem um profeta, chega diante dela e diz assim, ó, a mulher está pegando alguns gravetos, e de repente, chega um profeta e diz assim, ó, vai, faz um bolo para mim. E a mulher diz assim, meu senhor, profeta, o homem, eu vou fazer apenas o último bolo, para mim e o meu filho comer, para que depois morramos. Ah, irmão, se aquela mulher soubesse que ela estava enfrentando aquele tempo de crise por causa da palavra daquele profeta, eu não sei qual seria a reação dela. Mas o texto diz que Elias diz assim, ó, não, vai, faz primeiro para mim. Porque eu te digo uma coisa, a farinha da panela e o azeite da botija não se acabará até que haja chuva sobre a terra. Ou seja, é uma colheita incomparável. Mas se você fizer o cálculo, você vai perceber que aquela mulher semeou na vida de um profeta um bolo. Vai para a matemática. Um bolo. Um ano é composto por 365 dias. Se nós fizermos 3 refeições por dia, durante 12 meses, nós encontraremos cerca de 1.095 refeições. Quando você multiplica 1.095 vezes 3, durante os 3 anos de fome, aquela mulher nós encontraremos cerca de 3.285 refeições. Qual é o segredo? Aquela mulher semeou um bolo na vida de um profeta e ela colheu 3.285 bolos. Por quê? Porque ela semeou e colheu teve uma colheita incomparável. Colheita incomparável. Se você quiser prosperar, 2021, eu digo, 2020 foi um ano de perdas.
2020 foi um ano de perda da família, perdeu um ente querido, perdeu empresas, perdeu negócios, todo tipo de prejuízo. Mas nós estamos no 5º dia da campanha do propósito de 12 dias para 12 meses do ano. E eu quero profetizar nessa noite que 2021 não é um ano de perda, é um ano de colheita incomparável para aquele que crê na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Colheita incomparável. Ela semeou um bolo e colheu 3.285 bolos, porque obedeceu a voz do profeta. Em tempo de crise, em tempo de adversidade, não retenha a semente. Ele mostrará os tesouros escondidos da neve. É Deus que dá a bênção, que enriquece, não acrescentadores. Como posso eu então ter uma colheita incomparável, pastor? Obedeça a voz do profeta. Obedeça a voz do profeta. Crede no Senhor e estarás seguro. Crede em seus profetas e prosperará. É a promessa de Deus para a nossa vida. Obedeça a voz do profeta. Olha Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Maria chega e diz assim: ô Jesus, estamos numa festa de casamento e acabou o vinho. Aí Jesus diz assim: que tenho eu contigo? Aí tu não sabes que não é chegada a minha hora? Maria não contesta Jesus. Ela dá as costas e vai até o serviçal, aos mordomos, aos garçons, ao mestre-sala, e diz assim: ó, fazei tudo que ele vos mandar. Fazei tudo que ele vos disser. Quer colher, eu tenho uma colheita incomparável? Semeie em tempo de adversidade. Olha a 2 Reis, capítulo 5. Naamã vai visitar, vai encontrar o profeta. E antes de encontrar o profeta, a Bíblia diz que Naamã foi na casa do rei. Vai no palácio, e quando Naamã chega diante do rei, o rei rasga as vestes e diz assim: ó, porventura sou eu Deus para te curar? Mas a direção, a palavra da menina foi o seguinte: ah, quem dera que o meu Senhor estivesse em Samaria, e o homem de Deus que está em Samaria o curaria da sua lepra. Ou seja, a palavra direcionada foi para encontrar o profeta e não o rei. Às vezes o rei tem autoridade de rei, mas não tem autoridade de profeta. Olha quando Joás vai visitar o profeta Eliseu, quando ele está morrendo, e o rei Joás chega diante de Eliseu e diz assim: Abba, pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí o texto diz que o rei estendeu a mão e o profeta colocou a mão sobre a mão do rei. O problema de hoje é que os valores foram invertidos. Os reis estão colocando as mãos sobre os profetas. A posição foi invertida. E o profeta Eliseu chega diante do rei e diz assim: ó, fere a terra. E o rei pegou a flecha e feriu a terra 3 vezes e parou. E o texto diz que o profeta Eliseu se indignou e disse: tu deveria ter ferido a terra 5 ou mais vezes. Mas como tu feristes a terra apenas 3 vezes, 3 anos se ferirás os teus inimigos. Quando você deixa de obedecer à direção de Deus, à direção do profeta, você deixa de desfrutar de colheita incomparável. Eu volto para Naamã. Quando Naamã vai diante do profeta, o profeta nem sai para atendê-lo. E diz assim, ó, diz a ele que mergulhe 5 vezes, 7 vezes no rio. 7 vezes no rio. Não adiantava mergulhar 1, não adiantava mergulhar 2, não bastava mergulhar 6, mergulhar 7 vezes. Se você quiser ter uma colheita incomparável em 2021, obedeça à direção. Aquela mulher semeou um bolo e colheu 3 anos
de pão. Olha Eliseu, quando Eliseu chega diante daquela mulher que está endividada, quando o credor veio para levar os seus filhos, segundo Reis capítulo 4, o profeta diz assim, ó, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e deita o azeite. Pega vasilhas emprestadas, não poucas. Se você quiser colher, desfrutar das bênçãos de Deus em 2021, se você quer ter uma colheita abundante, aprenda a semear, porque é Deus que dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Gênesis 26, versículo 12, nós estamos lendo, e naquela terra semeou Isaac, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eu estou acelerando por causa do tempo. O terceiro tipo de colheita, para aqueles que vão semear e que semeiam em tempo de crise, em tempo de adversidade. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Olha o que diz o texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 16. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 16 até o versículo 20. Vamos ler? E disse assim: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Vamos entender. 3 reinos se unem para destruir um exército. Aí se une 3 reinos para destruir um exército. Aí se une Israel, Judá e Edom. No meio da batalha, faltou pão, faltou água, e o exército começou a desfalecer. Como é que no meio de uma batalha começa a faltar água? Aí o rei Josafá questiona: porventura tem profeta aqui? Aí diz: tem sim, o profeta Eliseu, trazei-lo aqui. Aí o profeta Eliseu vem e diz assim, ó: cavai poços, porque não haverá vento, não haverá chuva. Olha o que diz o texto, olha o versículo de número 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, porque também entregará a ele os moabitas das vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Olha o versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Que tipo de colheita é essa para aquele que está disposto a semear em meio à crise, em meio à adversidade? Se você estiver disposto a semear mesmo diante de crise, de circunstâncias difíceis, você terá uma colheita sobrenatural. Não haverá chuva, não haverá vento, mas cavai poços. E a Bíblia diz que as águas brotaram da terra. Por quê? Porque eles fizeram uma oferta de manjares ao seu Deus. Não retenha semente. Seja fiel. Cumpra os princípios de Deus na sua vida. Cumpra e obedeça a direção de Deus. Aceite aquilo que Deus tem para a sua vida.
É Ele que direciona os seus passos. Se Deus mandar você para a direita, vá. Se Deus mandar você para a esquerda, vá. Aceite a direção de Deus. Aceite a palavra do Senhor. Porque aquele que obedece colherá, terá uma colheita sobrenatural sobre a minha vida e sobre as suas vidas. Mas aqui é para quem está disposto a semear em tempo de adversidade, em tempo de crise. Nós estamos, eu repito, no 5º dia do propósito de 12 dias para 12 meses do ano. Amanhã eu vou trazer uma reflexão sobre como empreender em meio à crise. E hoje eu estou falando sobre como colher, que tipo de colheita tenho semeando em tempo de adversidade. As promessas do Senhor. O primeiro benefício é que você terá uma colheita abundante. A segunda colheita é uma colheita incomparável. A terceira colheita é uma colheita sobrenatural de Deus para com a sua vida. Semeie. Não olhe para as circunstâncias difíceis, para as adversidades. Obedeça a direção. Aí a quarto tipo de colheita, para aquele que está disposto a semear em tempo de adversidade. Primeira Reis 18, capítulo 18, versículo 30. Abra, por favor. Primeiro livro do Reis, capítulo 18, versículo 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramarei-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Olha o versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Ô irmão, qual era a escassez de Israel naquela época? Água. O que estava faltando de abundância em Israel naquela época? Água. O que é que Elias faz? Traz cântaro de água e derrama sobre o altar. Mas tem um detalhe: Elias reparou o altar. Altares têm que serem consertados. O nosso altar tem que ser consertado. Eu falei no testemunho pessoal do meu problema do Covid, que fui internado, quase morri, graças a Deus ele me livrou. E eu falei algumas vezes que na hora da morte, irmão, não dá tempo nem de lembrar de pecado. É instantâneo. É instantâneo. Eu vi a minha saturação baixar de 99 para 90, eu vi o médico dizer: prepara que a gente vai entubar. Tive 3 paradas respiratórias, fui asfixiado 3 vezes. O nosso altar tem que estar de pé e firme em Deus. Repara o altar. Olha quando Ezequias, o rei Ezequias, quando Ezequias assumiu o reinado de Israel, Ezequias encontrou uma nação falida financeiramente. O seu poder bélico estava falido. E a sua área espiritual também estava falida. A primeira coisa que Ezequias faz é
restaurar o templo, abrir as portas, chamar os sacerdotes para se santificarem. E a Bíblia diz porque o povo foi convocado, retornou à adoração a Deus, a nação voltou a prosperar. A quarto tipo de colheita no texto que nós lemos, o texto diz que em meio à crise, em meio à adversidade, Elias faz um desafio a Israel, a Acabe. Manda todos os teus profetas, 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal. Aí chega 850 profetas, se cortam, se banham de sangue, matam seus animais, fazem as suas orgias e começam a, ô Baal, manda chuva, manda fogo. E Elias está lá, ó, brincando, zombando da cara daqueles homens. O tempo passou, e Baal não respondeu. Quando chega Elias manda trazer aquilo que era mais escasso, aquilo que havia de escassez naquela época, naqueles dias. Água. Reparou o altar e ofertou água. Agora, olha o que diz o versículo 43 e versículo 45. Elias ofertou aquilo que era de mais escassez. Agora, olha o que diz o versículo 43 e versículo 45 do texto de 1 Reis. Versículo 18. Olha o que diz. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: tornai lá 7 vezes. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que eu vejo uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem, que vem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque vem uma grande chuva. Que tipo de colheita é para aquele que está disposto a semear, mesmo em tempo de escassez? Você terá uma colheita incontável. Se você semear em tempo de crise, em tempo de adversidade, em tempo de circunstâncias difíceis, você colherá uma colheita incontável. Semeie, produza, invista, não olhe, não te espantes, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades. Amanhã é quarta-feira, se levante com propósito, com firmeza e saia preparado para vencer. Não curve-se a cabeça diante de luta, das circunstâncias difíceis. Não te espante diante de circunstâncias más. 1 Reis, 1º livro de Samuel, capítulo 17, Davi. O maior problema de Saul e do exército foi medo. E o texto diz que medo extremo, pavor. Não ceda ao espírito de Pan. Não se atemorize. Não baixe a cabeça diante das lutas. A nossa posição, o teu posicionamento é crucial para a nossa vitória. Mas se você estiver disposto a semear em tempo de crise, você terá uma colheita abundante. Uma colheita sobrenatural, uma colheita incontável. É as promessas que Deus tem feito para mim e para você. Teremos uma colheita incontável. Eu volto a dizer, uma mulher semeou um bolo na vida de um profeta e colheu 3 anos de pão. Josafá e os 3 reinos fizeram uma oferta de manjares, e a Bíblia diz que a água surgiu do meio da terra. Elias ofereceu para Deus cântaros de água, e a Bíblia disse que Deus recebeu o altar de forma que ele desceu, lambeu a água e todas as pedras foram consumidas, e aquilo que era de escassez, houve multiplicação.
Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de bonança. Ele é poderoso infinitamente para tornar multiplicado a tua semente. Amanhã de manhã, ou hoje, o teu milagre, o meu milagre, pode acontecer. Não olhe, não te espantes, não olhe, não fique paralisado. Avante, produza, semeie no reino de Deus, produza na tua vida pessoal, na tua vida secular, execute os planos, os sonhos que Deus colocou no teu coração. São benefícios para aqueles que desejam semear, aqueles que semeiam mesmo em tempo de adversidade. Aí eu vou encerrar falando sobre a quinta colheita para evitar a live cair, não sei quanto tempo é que dura. Quinto tipo de colheita. 2 Samuel capítulo 24. Davi resolve estufar o peito e resolve fazer a contagem do seu povo. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da posição de Davi. Ele não gostou. Aí Deus usa um profeta. O profeta vem diante de Davi, 2 Samuel capítulo 24. Abra, por favor, se você tiver com a tua Bíblia. Segundo livro de Samuel capítulo 24. Vem o profeta diante de Davi e diz assim, ó: Davi, Deus não gostou da tua posição, Davi. Deus não gostou das tuas atitudes, porque você fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor usa o profeta, aquele homem, e diz assim, ó: o Senhor manda você escolher 3 coisas. E a primeira coisa que Deus manda você escolher está no versículo de número... a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, versículo 12. 2 Samuel capítulo 24, versículo 12. A partir do versículo 12 diz assim, ó: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe o saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome venha sobre a tua terra? Ou 3 meses fuja das mãos dos teus inimigos? Ou que durante 3 dias haja peste sobre o teu povo? Escolhe. 7 anos de fome, 3 meses nas mãos dos inimigos, ou 3 dias de pestes? A Bíblia diz que Davi angustiou-se de maneira que ele começou a chorar. Angustiou-se. Aí no versículo 15 a palavra do Senhor diz assim, ó: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muito é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque ainda que caiamos nas mãos de Deus, Ele é misericordioso para nos socorrer. Mas a Bíblia diz que veio peste sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz que naquele tempo, naquele dia, morreram cerca de 70.000 homens, diz Davi. Aí o texto diz que Davi pediu a Deus misericórdia. E ele diz: porventura, quem pecou foi eu ou foi o povo? E a Bíblia diz que o anjo vai para a cidade para destruir a cidade. No versículo 16, e a Bíblia diz que o Senhor repreendeu, determinou que o anjo não destruísse a cidade. Aí a Bíblia disse que Davi então chega diante do Senhor. O profeta chega diante de Davi, diz assim no versículo 18, e diz: e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E a Bíblia diz no versículo de número 24, versículo 25,
que Davi, na parte B do versículo 24, diz assim, ó: assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Que tipo de colheita é essa que Davi teve que ofertar para Deus? Davi fez uma oferta para mudar a sua sorte. Uma oferta para mudar a sua sorte. 70 mil homens morreram porque um homem pecou. Tem uma palavra que Deus fala por intermédio do profeta Jeremias, que diz assim, ó: os pais comeram uvas verdes, mas foram os filhos quem botaram os dentes. Eu, o Senhor, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Eu, porém, o Senhor, visito os meus filhos até 1000 gerações. Ou seja, quando Deus nos abençoa, a maldição passada, ela é aniquilada pelo poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Davi ofertou para Deus uma oferta para mudar a sua sorte. A sorte de Davi foi mudada porque ele desprendeu-se e fez uma oferta de holocausto, de ofertas pacíficas a Deus. São resultados para aqueles que decidem colher em tempo de crise. Se você quiser ter uma colheita abundante, se você quiser desfrutar das bênçãos do Senhor, não retenha a tua semente. Não retenha a tua semente, porque Deus te abençoará, mesmo vivendo tempos difíceis, tempo de adversidade, mesmo enfrentando tempo de circunstâncias adversas. O Senhor te abençoará. Eu falei rapidamente sobre as 5 tipos de colheita para quem semeia em tempo de crise, em tempo de adversidade. Eu não sei qual o teu estado pessoal, o estado emocional, o estado familiar. Não sei qual é o teu estado pessoal. Mas Deus conhece. Ele conhece os mínimos detalhes da nossa vida. E Ele sabe a área da nossa vida que precisa de mudança. Hoje é dia 5. 12 dias proféticos para 12 meses do ano. 2021 não será um ano de perda, será um ano de conquista, porque Deus já prometeu para a nossa vida. Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Deus é contigo. Jamais te desamparará, jamais te abandonará. Ele é teu fiel companheiro. Ouça esse louvor. Ouça esse louvor. Enquanto você pega o teu copo com água, que nós já iremos orar apresentando a Deus a sua vida, a minha vida, ao Senhor. Vai buscar a tua água. Você tem 1 minuto. E breve nós iremos orar. Não sei quais são as suas lutas, quais são os problemas. Seja problema emocional, seja problemas pessoais, seja problema familiar, seja problema financeiro. Deus é poderoso para cumprir suas promessas para a sua vida. Eu bem sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. São semeadura, são tipos de colheita para aqueles que semeiam em tempo de escassez, em tempo de adversidade. É a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. 2021 será um ano de conquista. Restituí-vos-ei
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de moço e de óleo. É a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Levante teu copo com água para o céu. Vamos apresentar a Deus a tua vida. Não permita que essa reflexão seja roubada do teu coração. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da palavra do Senhor. Ela é fonte de vida. Ela é refrigério para nossas vidas. Vamos orar? Dentro dele tem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas perdas. Deus sabe o teu estado emocional. Deus conhece qual é a tua limitação. Deus conhece exatamente aquilo que nós necessitamos. Amanhã estaremos aqui mais uma vez às 21 horas. Nós iremos falar sobre empreendendo em tempo de crise. Hoje nós falamos sobre 5 tipos de colheita para quem semeia em tempo de crise. Amanhã, empreendendo em tempo de crise. 12 dias proféticos. Amanhã será o 6º dia. As outras ministrações, enquanto você pega o copo com água, as demais ministrações estão gravadas no Instagram. No dia 1º, nós falamos sobre as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de moço e de óleo. Bênção financeira, bênçãos emocionais e bênçãos espirituais. No 2º dia nós falamos sobre sabedoria bíblica aplicada na vida diária, ou princípios da sabedoria judaica. No 3º dia foi ministrado sobre Deus tem o controle de tudo. Ontem nós trouxemos uma outra palavra voltada para o nosso coração. Deus conhece as nossas orientações. Feche teus olhos, pega o teu copo com água. Se você que entrou aí agora, pega o teu copo com água. E nós iremos nos colocar, nos apresentarmos diante de Deus. Eu repito, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas perdas estão aqui. A dor da alma. Porque Deus se conhece. Não sei onde você está agora. Talvez você esteja dentro de um quarto escuro, com dor da alma. Deus conhece você. Ele conhece cada gotícula de sangue que passa dentro do teu corpo, os teus pensamentos, as tuas necessidades. Creia. 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 Levante a mão para o céu. Vamos orar. Meu Pai que estás nos céus, na tua presença nós estamos mais uma vez nessa noite. Colocamos aqui, ó Pai, está na minha mão aqui agora um copo com água como um ato profético, assim como Jacó fez um ato profético com a vara de tálamo. As nossas angústias, as nossas decepções, as nossas frustrações, as nossas perdas, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa vida, Pai, está sendo apresentada e consagrada nessa noite diante de Ti. 2020 foi um ano de perdas, um ano de prejuízo, de adversidade. E mesmo diante de um cenário, ó Pai, que não é nada favorável, a Tua palavra diz que o povo que conhece o seu Deus em meio à crise é um povo forte.
Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Se é problema financeiro, ó Pai, supre a necessidade. Se são problemas emocionais, ó Pai, Tu tens o poder de suprir as nossas necessidades emocionais. Se é problema na área espiritual, o Espírito Santo de Deus habita sobre nós, habita sobre esse homem, sobre essa mulher, onde quer que ele venha estar nessa noite, restaura a sua vida espiritual. Guarda cada um de nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor para nos livrar de todo ataque das trevas. E nos colocamos diante de Ti nessa noite e consagramos, ó Pai, nesta terça-feira, o mês de maio. Hoje está sendo representado o mês de maio, e eu declaro, assim como foi declarado o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, nós profetizamos a Tua bênção, a Tua prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, sobre a nossa vida. Declaramos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Beba, em nome de Jesus. Creia. E antes de encerrar, eu quero lhe repetir o que eu lhe falei, uma frase no início da administração. Prosperidade não é cálculo matemático. E semeou Isaac naquela mesma terra 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Isaac passou por algumas crises mencionadas no início da administração. Enfrentamos crise, mas Deus é poderoso para cumprir a sua promessa para com a sua vida. Amém? Amanhã, às 21 horas, nós estaremos aqui nessa noite, às 21 horas, trazendo uma palavra da parte de Deus para nossos corações sobre empreendendo em tempo de crise. Enquanto muita gente está fechando empresa, fechando loja, você vai arrebentar de vender. Enquanto muita gente está desfrutando de prejuízos, você desfrutará de milagre, de provisão, de abundância para com a sua vida e para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos. Vamos nos colocar diante de Deus agora, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos deu de estar na sua casa nessa noite, porque embora eu seja em casa, aqui é a casa de Deus, a sua casa é casa de Deus. Nós estamos na casa do Senhor, reunidos para ouvir a palavra de Deus para com os nossos corações. Então feche os teus olhos, vamos nos colocar agora diante da presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 21 horas, estaremos aqui, em nome de Jesus. Essa transmissão está gravada, vai ficar gravada, tá? Você pode assistir ou compartilhar com aquela pessoa que você entender no teu coração. Que essa palavra não seja roubada da tua alma, em nome de Jesus. Meu Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Pai, nessa noite pela oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Apresentamos a vida dos teus filhos que estão em seus lares, no seu trabalho, onde quer que ele venha estar. Profetizamos uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira de conquista, pelo poder da tua palavra. Dá-nos uma noite de paz, ó Senhor, um sono reparador. Abençoa nossas vidas, abençoa cada um de nós. Abençoa os teus filhos, o filho dos teus filhos. E onde quer que nós venhamos colocar a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, haja multiplicação. Te agradecemos por todas as coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amanhã às 21 horas estaremos aqui, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, por favor. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
as doces consolações de Cristo Jesus esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, está em casa, diz amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.